Olá pessoal, hoje eu tive uma conversa boa, uma prosa, com uma pessoa que não é cristão. E hoje eu estava falando sobre certas coisas, sociedade, essas coisas, eu sempre passo lá e converso com ele. E eu estava falando da palavra de Deus, ele gostou muito, entendeu? Porque eu aprendi, de acordo com o exame, que a gente não devemos ser pessoas repelentes, mas sim testemunhos de Cristo aqui na Terra. Ser exemplos de Cristo. Infelizmente, não todo mundo dá esse exemplo de Cristo, que muitos escândalos, essas coisas, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu vejo que tem pessoas que precisam da palavra de Deus. E às vezes nós mesmos, nós cristãos de certas denominações, cristãos de certas denominações, que você às vezes fala paz do Senhor para essa pessoa, ela não te responde. Aí sabe por que ela não te responde? Porque não é da mesma denominação que ele é. E eu às vezes fico pensando, porque hoje o cristianismo, infelizmente, não generalizando todo mundo, mas tem certas pessoas que eles não dão um exemplo de Cristo. E o que acontece? As pessoas que estão de fora nos observando, como nuvens de testemunhos, olha pra gente e fala assim, olha, como que eu vou na igreja com uma pessoa que nem fala comigo, nem se quer saber falar a palavra de Deus para mim, e nem um bom dia me dá? Então são detalhes, que certos cristãos, hoje em dia, por certas denominações, certos pastores, que em vez de ensinar um exemplo ético, e caráter, hoje em dia não ensina. Não fala mais contra o pecado, não fala mais contra as coisas que isso, para a gente aprender segundo a palavra de Deus. E hoje tem muitos que faz acepção de pessoas, faz acepção, Tem igrejas que são grandes, tem vários membros, Tem igrejas que às vezes tem pessoas de igrejas, de certas denominações, que às vezes te observa de baixo para cima. E às vezes eu fico vendo de cada coisa que está acontecendo. Não estou aqui para ficar julgando nem botando defeito, mas, gente, é uma realidade o que nós vivemos. É uma fofocada danada. Tem gente que gosta de uma fofoca. Está dentro da igreja, em vez de se aprender com a palavra de Deus, parece que, sei lá. E isso não é uma coisa legal. Eu acho que nós cristãos temos cada dia mais ler a palavra de Deus, aprender com a palavra e botar ela em nossas vidas. Porque não adianta eu chegar, falar que eu sou um cristão e estou dando maus exemplos. Às vezes são coisas pequenas que podem se tornar coisas grandes. Às vezes por um simples gesto de você falar com uma pessoa, conversar com uma pessoa que não seja cristã, ensinar a palavra de Deus para ela, que tem hoje em dia no nosso país, tem muitas pessoas leigas, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Conhecem-se por ouvir outras na internet, mas profundamente não conhecem. Então, são de nós que Deus confia para poder pregar a palavra, verdadeiramente. E a gente não sermos repelentes, condenando as pessoas, mas trazendo as boas novas para poder a pessoa falar da palavra de Deus. Porque se a gente começar a se achar que nós somos mais que as pessoas que estão no mundo, a gente está agindo de uma maneira errada. Porque a gente um dia já estava lá. Nós esteve um dia lá no mundo. E hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. E por que não trazer a salvação a essas pessoas? E por que você que é cristão, que está na sua denominação, não dá uma paz do Senhor a um outro irmão que não seja da sua denominação, dar uma paz do Senhor? Falar com esse irmão, pegar a amizade desse irmão e fazer um evangelismo. Falar com o seu pastor, com o pastor dele e começar a se unir. Sabe qual é o problema de hoje? Que hoje está tendo muita acepção de pessoas. Muita acepção de uma igreja A, igreja B, igreja B. Paulo ele falou sobre isso na época. Isso aí também existiu na época de Paulo. Mas não vou entrar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí que eu estou dizendo. Hoje, infelizmente, no Brasil, as igrejas
são tudo desunidos. Eles falam que não, mas na verdade há uma acepção de pessoas. Há cada igreja, né, que às vezes tá vendo que a pessoa está ali em Cristo Jesus, e às vezes nem é Pai do Senhor, né, por causa que às vezes a pessoa bota uma roupa simples, ou às vezes aquela pessoa que acha que Deus está na vida dele, porque ele está, graças a Deus, Deus está abençoando a vida dele, está fazendo as coisas na vida dele, mas na verdade, né, a gente cristão não somos assim. Nós cristãos, como a palavra do Senhor diz, a gente tem que dar assentos para os mais necessitados. E por que hoje, nos dias de hoje, no século XX, a gente não estamos aprendendo isso? E por que a gente está fazendo tanta acepção de pessoas, em vez de chamar essas pessoas que às vezes não conhecem a Deus, ou aquele que está, de repente, que quebrou a aliança com Deus, que não está mais na denominação, não está mais em igreja nenhuma, tenta de qualquer maneira falar com ele sobre Jesus, trazer ele de volta com amor, não com acusações. Não com acusações, mas com amor. Agir com amor para essas pessoas. Agir com amor para poder as pessoas cada dia mais trazer ela de volta. Porque sabe muito bem que essa pessoa estiver afastado de Deus, sabe muito bem que o castigo eterno está pronto para ela. E a gente às vezes não aprendemos isso. A gente cada dia mais, parece que cada ano mais, o orgulho está tomando conta de certas pessoas. E é uma grande maioria o que eu estou falando aqui. Eu acho que a gente temos que aprender mais com a palavra de Deus, aprender mais com Jesus, pedir o Espírito Santo que nos ensina mais a ser mais caridade, mais amor. Eu não estou dizendo aqui, né, que não é qualquer um, porque Jesus ele não agradou todos. Jesus não agradou todos, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela, por exemplo, ela é mel e fel. Ela, por exemplo, ela é uma espada que corta. Então, por exemplo, ela luta contra o pecado. Entendo isso, mas a gente também temos que ser equilibrados e usar estratégias mediante o Espírito Santo para poder ganhar essas almas. Convencer elas que o pecado é que nos separa de Deus. E trazer ela para o reino. Trazer as boas novas, aquilo que Jesus, né, tem preparado para cada um de nós. Porque o Evangelho não é você que transforma, não é eu que transformo. O Evangelho, quem transforma é o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus, através da tua palavra. Através da palavra de Deus, que ela vem e se converte. Então, a cada dia mais, que a gente possamos, né, agir com amor, independente que ele esteja na igreja ou não, ou independente aquele que não conhece a Deus, independente daqueles que sejam de outra denominação, a gente temos que ser mais gratos, né, mais gratos a Deus, primeiramente, né, e ser pessoas não repelentes, mas pessoas que a qualquer momento mostra Cristo para outras pessoas, para que futuramente ele veja o nosso testemunho e a gente possamos a cada dia mais ganhar a alma para o teu reino, né, através da palavra e através do Espírito Santo e através do nosso testemunho de Cristo aqui na terra. Então, a cada dia mais que Deus te abençoe, né, e vamos fazer assim, para poder cada dia mais povoar o reino de Deus. Muito obrigado, graça e paz.